Nós fizemos um decreto a partir de uma série de reuniões de discussões, avaliação que a gente fez, inclusive do decreto federal, estadual, de alguns municípios, e a partir da concepção do que nós temos do nosso comércio, indústria, setor de serviço, da nossa população de uma maneira geral. E, lógico, a gente tem algumas coisas que a gente vê que fica falha, precisa ser ajustada e tal, e procuramos nos adequar dentro disso. Tivemos que ser, de certa forma, um pouco enérgico com algumas empresas no dia de ontem e, aparentemente, agora está tudo tranquilo, uma que outra situação de não cumprimento, mas, sobretudo, do fechamento das portas, daquelas que o decreto determina, estão fechadas, está tendo mais o atendimento delivery e o serviço mais isolado, no caso da indústria, e alguns locais considerados de menos periculosidade, de menos concentração de pessoas. O nosso objetivo principal em todo o decreto é a circulação e, sobretudo, a não aglomeração das pessoas. Aqueles 5 ou 10% que não concordam, que acham que tem que ser diferente, e que é um direito das pessoas pensarem, por exemplo, que, não, isso não tem problema, está sendo exagerado, é um direito democrático de pensar, mas é um dever de cumprir com aquilo que a maioria pensa, e a grande maioria, a esmagadora maioria da população, está preocupada e está mesmo querendo e priorizando a preservação da vida e da saúde das pessoas. Tem uma outra pergunta que você poderia esclarecer se as empresas podem funcionar de portas fechadas com o trabalho interno. O nosso Disque Coronavírus tem recebido várias denúncias sobre isso e de familiares preocupados com seus filhos e netos que estão trabalhando, porque a compreensão é de que não pode abrir. Qual que é a sua orientação sobre isso? Olha, é difícil você trabalhar com as particularidades, né? Nós temos uma diversidade muito grande de situações de trabalho, pela diversidade também de empresas e de trabalho que se tem aqui. Como existe a possibilidade do funcionamento do trabalho delivery, como existe a possibilidade do trabalho na indústria, existe a necessidade e a obrigatoriedade de que se siga aquilo que preconiza a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, todas as orientações das autoridades de saúde, que é evitar ao máximo o contato, que é procurar se proteger quando tem esse contato, enfim, que é uma série de medidas e que precisam ser cuidadas tanto pelo empregador, para que os servidores, os seus colaboradores tenham essas condições, quanto pelos próprios trabalhadores. A rodinha do café, a rodinha do almoço, muitas vezes a pessoa trabalha o dia inteiro em situações separadas. Por exemplo, você pega numa madeireira, as pessoas trabalham normalmente separadas. Tem quem está na serra, tem quem está pegando a prancha, quem está lá na circular, outro está empilhando madeira, mas senta ali no momento do café, no momento do almoço, no momento do descanso, junta todo mundo ali. Quer dizer, não adiantou nada, trabalhou o dia inteiro separado e aí, em um determinado momento, juntou num ambiente, todo dia, muitas vezes, no mesmo ambiente, e traz esse contato. Então, qual que é a orientação? Inclusive, isso faz com que a economia não pare, porque uma das grandes alegações dos que defendem a abertura, defendem a manutenção da normalidade, é com relação aos impactos econômicos. E essas medidas de permitir esse trabalho de forma mais segura e sem a circulação muito, para que a economia também não pare. Então, a preocupação das pessoas de casa com quem está trabalhando ela é iminente, e o que a gente diz é o seguinte, que em havendo negligência dessas condições lá no trabalho, aí sim pode, inclusive, acionar a vigilância, chamar para que vá lá observar se, de fato, isso não está sendo cumprido, se as pessoas, de fato, estão sendo colocadas em risco iminente, para que a gente possa gerenciar e passar pela crise da melhor forma possível. Ontem, o presidente da República foi na contramão da Organização Mundial de Saúde e pediu para voltarmos à normalidade e editou um decreto reabrindo aeroportos e estradas. Queremos saber se o prefeito vai manter o decreto para impedir que a doença se alastre em Juína. Olha, eu acabei de falar que você tem 5, 10% que pensam diferente.
e que é um direito deles pensar. O grande problema é que, no caso do presidente da República, não é um cidadão comum que pensa diferente. Ele é o presidente da República. E teria que ter e tem que ter a responsabilidade pelo conjunto daquilo que a maioria pensa e, sobretudo, pelas regras, pelas normas que o mundo inteiro está seguindo. Quer dizer, o mundo inteiro paralisou atividades que geram milhões, que movimentam centenas de cifras econômicas, o mundo inteiro parou. Ou seja, se tudo isso aconteceu, é porque a coisa não é brincadeira. Não se pararia uma Fórmula 1, uma NBA, uma Olimpíada, não se pararia a Champions League, não se pararia tudo o que se parou se a coisa não fosse algo perigoso. Então, não é que nós estamos sobre uma pandemônia, digamos, nós estamos sobre uma pandemia, mas uma pandemônia de fake news, de informação, de gente que procura assustar. Não, está claro, todos os veículos pequenos, grandes e médios de comunicação estão mostrando o dia a dia o que está acontecendo e estão mostrando que essa não é uma realidade distante. Se você for lá na Itália, aquilo que se vê, não tem uma família que não teve alguém afetado com morte, não é afetado com uma gripezinha, não. Nós temos, por exemplo, nosso sistema de saúde, basicamente, ele está no seu limite com os doentes do dia a dia. Com os doentes do dia a dia. Nós estamos no limite. Se nós tivermos algo aqui que acrescente 10, 15 pessoas ali para ser atendidas no mesmo momento numa situação grave, não tem como atender. Literalmente não tem como atender. E aí, se nós formos para os municípios da região, é muito pior do que aqui. Então, vai sobrar, inclusive, os que vêm dos municípios da região. Então, eu acho que a gente, como autoridade pública, temos que ter a responsabilidade de pensar nisso. No primeiro dia que falecer, que morrer alguém, uma ou duas pessoas aqui, e que está constatado que é por falta de condições de atendimento e que é por ocasião da doença, aí cadê a responsabilidade nossa como gestores para com a família, com aquele que morreu? Porque aquele não volta mais. A economia pode estar os problemas que tiver. É possível depois retomar com o tempo. Agora, a vida não retoma. Nós não vamos mudar nosso posicionamento, nós vamos usar, inclusive, aquilo que, numa própria decisão do STF, uns 2 dias atrás, ele reafirma o poder de decisão no limite territorial, seja dos estados e dos municípios, e nós vamos fazer valer o nosso decreto, porque, volto a dizer, nossa primeira preocupação é para com a vida das pessoas. O resto a gente corre atrás depois.